Nós aqui estamos, encantados com o lugar, com a delicadeza do povo, do lugar. E estamos aqui. E eu queria que ela falasse um pouco do trabalho que ela vai desenvolver aqui nesses dias. Eu vim, boa tarde aos que nos ouvem, que tem a cortesia, né, de nos dar a sua audiência. Nós saímos pelo Brasil sempre a falar de Jesus. O tema é evangelizar. E nunca o povo, o mundo precisou tanto de evangelho como nessa hora. E é por isso que nós estamos andando e falando de Jesus, e falando do nosso lar, de como fomos criadas pelo médium Peixotinho e nossa mãe, Baby, que foi um lar cristão. Segundo Chico Xavier, ele foi dos médiuns mais evangelizados que o mundo recebeu, que ele conheceu. Então, nós estamos aqui para falar do que pode um lar cristão, um homem evangelizado. E eu lanço aqui em Florianópolis meus livros A Mulher no Evangelho, que trata do encontro de Jesus com as mulheres e do diálogo que fluiu desses encontros, trazidos para análise dos dias atuais. O livro Evangelho, Conversão e Cura trata do encontro de Jesus com os doentes, e muito oportuno nessa hora, porque é uma hora que nós todos estamos doentes, a humanidade está doente. E nesses encontros também, a gente apanha aqueles diálogos e traz, amparada pela obra de André Luiz, por Kardec, para os dias atuais. Eu trouxe também o Mudança de Hábitos, que é uma coletânea de artigos publicados na Revista Espírita de Campos. E agora estarei lançando brevemente, já está na Casa Editora Nazareno, em São Paulo, que é a minha editora agora, que vamos lançar Prece em Movimento, também coletânea de artigos publicados. E estamos já pensando em, quando sair de Florianópolis, voltarmos a Campos, após outra viagem que ainda temos a São Paulo, para palestras também, iniciarmos um outro trabalho com base no estudo do Evangelho de Jesus. Um pouquinho da sua vivência, você é um pouquinho mais velha do que eu, conviveu muito mais com Peixotinho e Baby do que eu sou delicada, do que eu. Fala um pouco da tua vivência, você era o peixinho do papai, então fala um pouco. Eu e meu pai, Peixotinho, somos espíritos que nos acompanhamos de longas datas, de alguns séculos. E era uma afinidade muito, muito, muito grande. E eu fui praticamente gerada aqui em Santa Catarina. Nós morávamos em Ibituba. E nasci em época de guerra, e minha mãe foi para Macaé para que eu nascesse, que era a terra dela. Papai foi para a guerra e eu nasci, então, sou meio catarinense e meio macaense. Tenho até um apelido de gringa na família, porque eu sou de Santa Catarina. Bem, a vivência em casa era uma vivência, uma convivência, não era só uma vivência, era a convivência, era o saber viver com os irmãos, o que não era fácil, 7 mulheres dentro de uma casa,
E um homem, coitadinho, silencioso, que as mulheres falavam demais. E ainda muitos doentes físicos que iam de longe, de mais diversos rincões do país, procurando a cura para doenças até aquela época incuráveis, né? Câncer e outras que tais. E com doentes mentais também, muitos doentes mentais, que o papai abrigava dentro de casa, nunca temeu que acontecesse nada a uma filha, nunca teve, era uma fé assim inigualável. Então era uma casa que abrigava realmente, era uma casa-abrigo, era uma casa-abrigo de quantos precisavam, era uma casa do caminho, né? Como os apóstolos construíram e trabalharam no início do cristianismo. A convivência na nossa casa era uma convivência assim, muito apostólica, muito apostólica. Saíamos, tínhamos tarefas com crianças pobres, cada um tinha como se fosse seu filho, fazer a sopinha, fazer a comidinha, levar crianças tuberculosas, levar de 3 em 3 horas. Nunca houve receio de que fôssemos contaminadas, nem pelas doenças físicas e nem pelas morais, porque até mesmo prostitutas eram amparadas na nossa casa, aprendiam lá a corte, costura, artesanato, outras coisas, e frequentavam a nossa casa como pessoas de bem que eram, né? Eram pessoas humanas com virtudes que muitos religiosos não têm. Talvez por isso eu tenha direcionado minha vida adulta para trabalho com pessoas que estão à margem da sociedade. Então eu escolhi trabalhar no interior. Trabalhei no meio rural por uns 15 anos sem querer vir para a cidade. Trabalhei com crianças excepcionais. Trabalhei com menor infrator em instituições públicas. Trabalho hoje com portadores de HIV de rua. Uma casa, Irmãos da Solidariedade, em Campos, que abriga esses portadores de HIV, são prostitutos, prostitutas, que as famílias execraram e que são abrigados por uma assistente social, Fátima Castro, numa casa maravilhosa que nós temos em Campos, e lá nós fundamos um agrupamento Bezerra de Menezes lá dentro, só para os doentes. São muitos os doentes, e eu acho que isso veio muito do berço, que nos acolheu, o olhar as criaturas tão somente como filhos de Deus e sem mais outro qualquer rótulo. Tanto que no enterro do meu pai, um padre católico pediu licença para fazer uma prece, parou a sua escola naquele dia para orar por um justo que subiu aos céus. Então, era uma querência geral na sociedade onde nós moramos, a cidade que nos abrigou ainda em criança. Ela nasceu lá em Campos, eu não. E a mediunidade de papai no início foi muito perseguida, eu sofri muito bullying, né? Sofremos muito bullying na escola por sermos espíritas, eu até castigo. E as colegas chamavam a gente de macumbeiro. E depois, já em 1980, eu fui morar em Cabo Frio. E Campos já era uma cidade tipicamente espírita, pelos vultos que recebeu o professor Clóvis Tavares, um grande evangelizador, o primeiro a pensar na evangelização da criança no Brasil, Peixotinho, Dr. Albano Seixas e tantos espíritas que ficaram apagados
como uma senhora analfabeta, Coralice, que é uma grande espírita de poucos conhecimentos rudimentares no conhecimento da escola formal, mas nos conhecimentos espirituais uma grande alma. Então, muitas almas nobres naquela cidade fizeram de Campos uma cidade tipicamente espírita, mas eu saio de Campos em 80, vou morar em Cabo Frio, e lá meus filhos recebem o mesmo bullying. É macumbeiro. Que é um absurdo fazer isso com nossos companheiros, nossos irmãos, umbandistas ou da Candomblé. Somos todos companheiros buscando Jesus, buscando o alto, buscando a luz em qualquer lugar onde estivermos, em qualquer religião, em qualquer templo, todos são bênçãos de Jesus aqui na Terra. Eu queria que você falasse aquela experiência, já depois do desencarne de Peixotinho, né, de Baby, de papai e mamãe, tanto tempo passado, aquela senhora que passou na rua, que ficou olhando, como isso nos emocionou quando você nos contou. Isso está no livro Histórias Reais do Lar de Peixotinho, que um dia um escritor, como é que é o nome dele, de Bauru? Esqueci. Como é que é? Esqueci. É da idade. Ele esteve em Campos e perguntou: por que você não escreve as histórias da sua casa, do lar de Peixotinho? E passou o tempo, o papai era muito humilde, nós tivemos sempre muita resistência a contar os fatos da mediunidade dele ou da casa dele, pela humildade dele. Chico Xavier falou isso para o Ranieri, que o primeiro a escrever sobre a mediunidade de Peixotinho foi Ranieri, um delegado de São Paulo. E papai custou muito a querer, nunca gostou de aparecer. Então Chico chamou Ranieri e disse: escreve sobre Peixotinho, porque vai se perder isso tudo. Isso é um momento especial da vida espírita aqui no planeta. Escreve sobre ele. E Ranieri escreveu, porque Chico disse: ele é muito humilde, não pede licença, não. Escreve. E aí Ranieri escreveu, e depois outras pessoas escreveram. O Nilton Boechat chegou a levar um livro para mim em grego, que ele traduziu falando sobre papai. Saiu um outro que na Inglaterra, A Vaca Voadora, o nome do livro, porque ninguém ia acreditar que uma vaca estivesse voando, né? Então, que era o que acontecia através da mediunidade de Peixotinho, né? Era um médium de efeitos físicos, foi grande médium porque foi grande homem. Foi um homem compassivo, né? Tinha por marca de seu caráter a justiça, a compaixão. Então, esses valores ele nos passou na convivência de todo dia. E você falou dessa senhora que bateu na nossa casa. Ela lembra das coisas, porque eu sou mais velha, e eu falo, é assim a dupla. Então, essa senhora bateu na nossa... Quando eu voltei de Cabo Frio, eu fui morar na casa de Peixotinho. E quando um dia essa senhora bate na porta, eu de vassoura na mão, varrendo o quintal, vou atender, ela olhou para mim, olhou, e eu fiquei sem saber o que ela queria. O que a senhora deseja? E ela disse assim: ah, minha filha, você não está me conhecendo. Eu também não sei mais quem é você, porque eram tantas meninas. Eu só vim te pedir licença para eu entrar aqui na sua casa um pouquinho, para eu matar a saudade de seu Peixotinho e Dona Baby. Aí eu digo: pode entrar. Aí ela entrou, ela lembrava onde era tudo. Aqui tinha um banquinho que evangelizava as crianças.
ali tinha um pé de carambola, e ali ela ia falar, ali tinha um palco, que era onde a gente fazia teatro, tanto que eu fui ser atriz mais tarde, porque eu comecei cedo fazendo teatro para as crianças pobres. E ela ia lembrando disso tudo, de repente ela me contou a história, que ela e um filho ficaram tuberculosos, e que a salvação deles foi a nossa casa, porque mamãe mandava a comidinha pronta para ela, éramos nós que íamos levar. Todo dia chegava da escola, antes de comer, morrendo de fome, mas tinha que levar primeiro para a criança que estava passando fome. Porque ela disse, você levou pelo menos merenda para a escola, ele não tem nada lá, ele está doente. Então nunca nos privilegiou esse amor materno exagerado. Ela primeiro nos fez pensar no outro, para depois ela mesma pensar em nós. Então nos deu primeiro a orientação espiritual, alimentou primeiro o nosso espírito, para depois alimentar o nosso corpo. E a gente vive bem sem a comida muitas vezes. Aí chega em Florianópolis, come isso tudo que nós comemos hoje tão bem. São muitas as vivências, as convivências, né, que a gente teve naquela casa. Às vezes fica até difícil de passar, porque faz a gente lembrar, se emocionar, e quando a gente pega pessoas que a gente nem lembra, mas que tem uma gratidão, né, pelo que recebeu no período de necessidade. Eu me emocionei muito quando ela veio nos contar essa história, vocês não sabem o que aconteceu. Então é um marco, eu acho, ficou um marco na cidade, como a casa-abrigo mesmo, a casa em que a gente recebia, sem documento, não como a gente tem que ir no hotel, né? CPF, identidade. Simplesmente se entrava, simplesmente dormia. E se tivesse doente, nós cedíamos, tirava-nos da cama, cedíamos nossa cama. A gente só perguntava se podia levar o travesseiro, porque a gente sabia que ia para o chão. E no chão com o travesseiro é melhor de dormir, né? Porque sem travesseiro é doce. Então era uma alegria quando havia possibilidade, ou então quando a rede estava vaga, né, Sônia? Quando a rede estava vaga. Primeiro os doentes, né? Primeiro as visitas. Essa Coralice lembra bem de uma época de enchente, lá em casa. Ela conta muito essa história lá na nossa escola Jesus Cristo. Ela lavava a roupa para mamãe. Ela lavava a nossa roupa. E meu irmão era advogado, hoje é um desembargador, e ela dizia assim, olha, no quarto do Gilbert, Bebe Peixotinha abrigou minha família inteira. No quarto, ela tinha 7 filhos. Tirou meu irmão do quarto. Meu irmão dormia numa casinha dos fundos que tinha lá em casa, justamente para abrigar a gente, e dava o espaço. Ela era uma pessoa muito sacrificada, lutou com muitos filhos, está muito bem, é uma pessoa que nós amamos muito, que ficou na nossa história, na nossa vida. E espírita, está com 80 e tal, e 6 horas da manhã está lá fazendo a sopa dos pobres, Coralice. A Coralice, inclusive, foi a que recebeu o último receituário mediúnico de Peixotinho, na véspera dele desencarnar. Trabalhou morrendo. Peixotinho trabalhou até a última hora, passando mal, muito mal, em balão de oxigênio. Ele tinha enfisema pulmonar em função de uma asma, que ele tomou aquela bombinha de espinhal muitos anos, ficou com enfisema pulmonar. E ele estava muito mal, ela foi lá com a filha doente, minha mãe disse, Coralice, ele não pode receitar mais, ele já está muito mal. Aí ela chegou perto
ele fez um sinal com olhar para a mamãe. Mamãe chegou perto e ele fez o último receituário dele, não psicografando, mas só ouvindo os espíritos e passando. E mamãe anotando. E mamãe anotando a medicação, que essa criança, desde pequenininha, sempre foi tratada só lá com homeopatia, como nós fomos, né? E eu só conheci médico depois que ele morreu. Primeira vez que eu fui ao médico foi porque estava grávida, depois de casada. Eu engravidei, não tinha mais pai, tinha que fazer pré-natal. Fiquei muito assustada. E ele deu o último receituário. E o interessante é que naquela época não se achava homeopatia com muita facilidade. Não. E tinha alguns medicamentos ali um pouco mais difíceis. Mantinha em casa homeopatia para dar para os Mas nós não tínhamos essa. E o espiritão disse, vai na casa de Wilson Werneck, que era o companheiro do grupo, peça a ele porque ele tem essa homeopatia lá. Pois é, até isso foi interessante. O espírito avisou. Então era assim, era uma alma tão evoluída que muitas vezes quando ele dormia, aqui do peito dele saiu uma luz imensa enquanto ele dormia. E às vezes numa reunião de efeitos físicos para tratar de doentes que nunca fez reunião para alguém ver por curiosidade, era só para tratamento de doentes. E às vezes ele perdia 4 ou 5 quilos numa reunião. Saía acabado. Quando ele saía, quando acendia a luz lá, eu já estava com uma gemada batida para levar para ele recobrar, porque o próprio corpo parecia um cadáver. Bom, nós então agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e estaremos de hoje, amanhã e depois trabalhando nesta maravilhosa cidade, que a gente já está aprendendo a amar demais. Não é, Ana? Eu sou catarinense. Ela é catarinense. E agradecer, então, essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui, falando para vocês. Pode falar. Eu agradeço muito a Deus, Pai, a Jesus, que me dá saúde ainda, para caminhar, para ter estado aqui falando de coisas bonitas, falando de pessoas bonitas que vieram ao mundo e serviram. Que todos se estimulem com esses exemplos ao trabalho em favor das dores dos homens tão aguçadas nessa hora. Muito obrigada, muita paz, muita alegria, muita energia do coração de Jesus, de Maria Santíssima, dos bons espíritos para todos que nos acompanham. Obrigada.